Hoje eu vou resenhar um livro, o caso de Arthur Berlet, Os Discos Voadores da Utopia à Realidade. Ele mesmo escreveu o livro, algumas décadas atrás, gaúcho, e a história é muito interessante, porque se trata de um contactado, não abduzido. Há alguns casos no Brasil, eu pretendo pincelar alguns porque, na minha opinião, são mais interessantes do que os casos de abdução. E por quê? Porque há uma interação cultural maior. Quando esses alienígenas permitem que a pessoa viaje até o planeta deles, ou há uma interação em que algumas explicações são dadas, é possível compreender a sociedade deles, o funcionamento. E isso me parece mais útil a nós do que um conjunto de traumas psicológicos e mais dúvidas do que respostas em relação a algumas raças. Eu acho, essa é uma opinião minha, que casos como de Whitley Strieber e Terry Lovelace, que eu resenhei aqui no canal, com raças Grey e em algumas hipóteses Tall Whites, a razão para uma falta de interação cultural maior é a distância que eles estão evolutiva em relação a nós. E também alguns aspectos culturais dessas raças, que são diferentes. Já quando seres humanos encontram raças humanoides, ou pelo menos com uma estrutura social mais parecida, e uma evolução menos distante de nós, é possível um aprendizado, é possível absorver um pouco disso, nem que seja para sugerir algumas ideias políticas para a estruturação que pode advir os modelos que nós temos hoje, que tem muitos problemas, tem muitos defeitos. Então, essa primeira edição do livro é de 1967, recentemente saiu uma nova edição e foi alterado o título, que eu não achei muito adequado. O título de hoje é Abduzido, uma história esquecida que ainda desafia o impossível. Houve a introdução de um prefácio ou uma alteração, mas basicamente o texto é o mesmo. O historiador até comenta que ele resgatou os originais, ele fez um bom trabalho, Talvez tenha incluído alguma coisa, eu não comparei os dois textos, mas o cerne dele é o mesmo. Hernan Mostajo, o nome do historiador, que assina o prefácio. Ele coloca que os textos originais, escritos pelo próprio Berlet, têm 442 páginas de cadernos escolares escritas a lápis. E esses textos estão no museu, hoje, que faz a curadoria de muitos objetos do Berlet no Rio Grande do Sul. Vê algumas fotos e a localização. Ele fica na cidade de Itaara. É um museu que me parece bem interessante e trabalha com outros casos também, objetos inéditos de Varginha e do caso Nelson Tasca, que também é gaúcho. Curiosamente, o primeiro capítulo do livro se intitula Sou um Frustrado. Apesar de ter perdido uma perna em um acidente que o obrigou a abandonar a profissão de tratorista em Sarandi, no Rio Grande do Sul, conseguiu dar cabo de criar seus 3 filhos, hoje adultos, arranjando outros afazeres. A frustração que Berlet se refere se deve ao fato de ter sido escolhido como espécie de embaixador para transmitir uma mensagem importante a toda a sociedade humana na Terra. É compreensível, nenhum órgão de imprensa quis publicar seu manuscrito, que chamou de relatório na época, e ele restou, ainda com boa dose de sorte, conseguir publicar um livro por uma pequena editora da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, com tiragem de apenas 1000 exemplares, distribuídos gratuitamente, auxiliando o ufólogo, o prefeito e secretário de Sarandi, um gerente do Banco do Brasil, um outro gerente de uma concessionária e um diretor do sindicato, entre algumas outras pessoas. Entre 58 e 88, ele escreve que aumentou o número de bombas nucleares.
de pessoas passando fome, a poluição dos rios e mares e a devastação das florestas. O destino do homem só pode ser, ao que tudo indica, algo muito ruim, que o autor até preferiu não comentar, mas que a gente sabe qual é. Felizmente, como surgiram muitos pedidos por carta de mais edições do livro, acabaram surgindo novas tiragens. Desde então. Ao ver que nossos foguetes se incorporavam à guerra, sentimos uma grande dor e uma grande vergonha. Nós os havíamos projetado para traçar o caminho até outros planetas, não para destruir o nosso. Essa frase reproduzida é de Von Braun, que foi cooptado pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra para desenvolver foguetes para a NASA. Ele viveu de 23 de março de 1912 até 16 de 6 de 1977. Esse trecho foi extraído do seu testamento, já percebendo, né, o mau uso da tecnologia pelo homem. Em maio de 1958, encontrava-me viajando pelo interior do município de Sarandi e vizinhanças arrecadando créditos provenientes de fotografias que havia tirado, pois até então exercera a profissão de fotógrafo ambulante e recentemente, agora desistindo desse tipo de trabalho para exercer o cargo de tratorista municipal, que anteriormente já havia exercido quando o fato importantíssimo aconteceu. Foi no dia 14 de maio. Vinha eu de regresso do interior, já a caminho da cidade de Sarandi, entre esta e o ponto de bifurcação denominado Natalino. Aí você vê uma imagem da região. Trajeto de 18 quilômetros que estava tentando vencer a pé, pois que a minha condução carona havia seguido para Passo Fundo. E eram mais ou menos 19 horas, quando passava pela fazenda de propriedade do Dr. Dionísio Peretti. Minha atenção foi chamada por uma luz estranha, colocada na orla de um mato que aproximadamente distava cerca de 200 metros de onde eu me encontrava na estrada. Inicialmente achei que tal fenômeno era proveniente de algo sobrenatural, talvez, como diz uma lenda popular de nossa região, um sinal de tesouro enterrado. Atravessei a cerca de arame e, quando cautelosamente me encontrava a cerca de 30 metros da luz, verifiquei com espanto que era um objeto material redondo, com cerca de 30 metros de diâmetro, cuja forma era de duas bandejas em superposição. Era um disco voador. A luz era opaca e me fez lembrar um ferro quando está em início de incandescência, entre o vermelho e o cinza. Minha grande dificuldade em narrar os acontecimentos se encontra tão somente na péssima distinção de cores, pois sou daltônico. Senti então vontade de retroceder e fugir. Entretanto, dominando-me e procurando raciocinar em torno do que via, aproximei-me mais ainda, quando subitamente surgiram mais de 2 vultos, e um fortíssimo jato de luz me foi atirado, fazendo-me perder os sentidos. Quando voltei a mim, encontrava-me num leito, tipo cama de hospital, e não pude levantar os braços porque estavam presos. Pude então observar que me encontrava numa sala retangular, cujo um lado, entretanto, era arredondado. A impressão imediata que tive foi que me encontrava a bordo de um navio, mas a memória logo desfez tal disparate. Logo em seguida, pude perceber movimentos de pessoas que pareciam estar completamente alheias à minha pessoa. Procurei dirigir-me a elas em diversas línguas e algumas me olhavam indiferentes, outras nem me olhavam. Minutos após, 2 se aproximaram de mim, desamarrando-me. Eu continuava insistindo em comunicar-me com elas, levantaram-me e me senti fraco. Fazendo gestos, levaram-me para outro compartimento anexo à sala onde me encontrava, e retiraram de prateleiras uma veste semelhante a uma capa de manga e bem comprida, que me chegava até os pés. Vestia e, acompanhando os 2 que me guardavam, os 2 flancos, novamente entramos na sala de onde havíamos partido. Daí nos encaminhamos para uma porta, que se abriu automaticamente e descemos 3 ou 4 degraus, dando para uma pequena sala em plano inferior à sala inicial. Fechou-se a porta percorrida e, após alguns instantes, abriu-se outra à nossa frente com os mesmos degraus, dando-me a impressão de que estávamos descendo para o subterrâneo. Era outra saleta.
Após alguns instantes, a operação repetiu-se idêntica à anterior, e me vi sucessivamente em mais 2 saletas, sendo que a última era ligada por um corredor, a outra mais adiante através de um degrau sem porta. Estávamos em frente à última porta, quando ela se abriu e com grande surpresa, pois esperava chegar a um outro compartimento. Vi com intenso assombro, solo firme e uma cidade completamente diferente. Senti um enorme mal-estar. Tinha a impressão de ter perdido a metade de meu peso e ao mesmo tempo de que meus membros estavam aumentados em volume. Estava ainda amparado pelos braços de meus 2 acompanhantes. Os prédios altos e resplandecentes que via pareciam cegar-me, na sua enorme variedade de cores. Não podia ser nenhuma das grandes cidades que já conhecia, grandes capitais da terra, pois as conhecia pelo menos por gravuras, por livros e filmes. Pude então notar certo desânimo da parte deles, pelo fato de não podermos nos entender. Senti um impulso irreprimível. Levantei-me e dirigi-me a eles em português, em espanhol, em italiano, e já estava desanimado quando lembrei-me de falar alemão. Foi conta. Um deles levantou-se com expressão de grande alegria, acenando para mim. Disse-me simplesmente numa maneira dúbia: Deutsch? Respondi-lhe afirmativamente. Com grande surpresa minha, ele virou-me as costas e dirigiu-se aos seus outros colegas. Depois de outras trocas de ideias, encerraram a sessão, saindo os participantes por onde haviam entrado. Levantamo-nos, eu e meus acompanhantes, e fui levado novamente para o meu quarto. Na volta, pude observar então que eles não levavam armas, pelo menos que eu conhecesse, senão apenas um objeto pendurado na cintura que mais lembrava uma lanterna de pilhas. Seguimos uns quarteirões sem encontrar um só veículo. Sempre um mundo de gente a pé. Pelo visto, não sabia nada a respeito de minha presença entre eles, pois passavam por mim sem notar a diferença entre mim e eles. Eu usava uma capa e um tipo de gorro. As minhas vestimentas eram completamente diferentes das deles, assim como o calçado. Em certo momento, quando nos encontrávamos entre 2 prédios médios, olhei para cima. Confesso que quase morri de susto. O céu estava salpicando de uns veículos aéreos, que pensei tratar-se de aviões prontos para desfechar um ataque em massa contra aquele indefeso povo, que se movimentava tranquilamente por aquelas estreitas ruelas. Observando melhor, notei que suas atitudes não eram hostis, pois iam e vinham para todos os lados. Não eram aviões como os que eu já conhecia. De repente, um deles desceu reto em cima de um prédio. Com aquilo, eu coloquei as 2 mãos nos ouvidos e fechei os olhos, para não ver ou ouvir o tremendo choque que se daria com o veículo indo de encontro àquele prédio. Senti então uma mão no meu ombro e fui abrindo os olhos. Olhei para cima e lá estava o misterioso aparelho pousando em cima do que seria o terraço de um prédio. De dentro dele saíram calmamente 2 pessoas, que pareceram um casal. À minha frente se encontrava o meu companheiro com um sorriso triste nos lábios. Notei que ele queria me explicar tudo aquilo. Por 2 vezes abriu a boca, mas não emitiu som algum. Concluí com isso que eles não sabiam mais do que aquelas 3 palavras anteriormente pronunciadas em alemão. O quarto era muito semelhante ao outro que já mencionei, só que era mais espaçoso, e ao invés de ter uma só pia, possuía também um banheiro anexo. Vi que havia um banheiro e dispus-me a tomar um banho. Nova decepção me aguardava, pois a água me parecia gás de tão leve que era. Eu tinha a impressão de que fosse jogar um balde daquela água contra uma garrafa vazia de pé, não a derrubaria. Acabado o meu meio banho, depois de me vestir, ouvi barulhos na porta. Num canto, embutida na parede, estava uma pia, que possuía uma espécie de torneira que jorrava água constantemente. Dirigi-me então a ela e tomei água em abundância. Senti uma sede tremenda. A água extremamente leve custou a matar minha sede. Então são 2 relatos sobre a água que eu trouxe aqui. Eles parecem desconexos, mas é porque estão em capítulos diferentes. Mas apenas para demonstrar que a densidade dela era estranha, da água. A porta se abriu, aparecendo na soleira o meu amigo que me trouxera até ali, acompanhado de um rapazote que trazia um pacote de roupas nos braços, depositando-o sobre uma mesa, e se retirou. Então o outro se aproximou de mim e fez sinal para eu vesti-la.
Fiz um gesto afirmativo com a cabeça, que ele retribuiu sorrindo e se retirou. Aproximei-me da mesa e passei um exame na roupa. A primeira peça que me peguei era uma calça semelhante a um culote, de largura normal até um pouco abaixo do joelho. E dali para baixo era estreitinha e afunilada, como um fecho de palmo e meio de comprimento de cada lado. A segunda era uma camisa, de cor rosa azulada, com o colarinho branco, redondo e bem largo. Na abertura da frente, em lugar de botões, tinha também um fecho. Então aí você vê uma imagem daquilo que ele teve que vestir. O que achei esquisito foram as mangas, pois do ombro até um pouco abaixo dos cotovelos eram todas cheias de babados e franjas, e dali até o fim estreitos, que mal passavam as mãos. Já que era uma ordem, fui tratando de vestir-me. Ajeitei meu novo terno, calcei umas meias que vieram juntas e por fim um calçado sem salto. Esse me pareceu de tecido e não de couro, a princípio. Feito isso, me olhei dizendo, abram o pano que lá vai o palhaço, e comecei a rir de mim mesmo. Fiquei pensando, se eu chegasse a casa com um traje desse, certamente me taxariam de louco e ririam muito à minha custa, ao passo que aqui era um fino traje de reuniões, passeio ou outra coisa que o valha. Eu estava ainda ajeitando meu novo traje quando meu amigo bateu à porta, entrando em seguida. Olhou-me dos pés à cabeça e deu um leve sorriso de satisfação. Como quem diz, fica-te muito bem. Aproximou-se de mim, de frente, pôs a mão no meu ombro, sacudiu a cabeça 2 ou 3 vezes, afirmativamente, sem pronunciar uma palavra sequer. Eu notava que ele tinha uma vontade louca de falar comigo. Fiquei também plantado em sua frente sem poder dizer-lhe nada. Pensei naquela hora que grande amigo poderia eu ter na pessoa deste homem, se nós nos entendêssemos. Ele era de idade média, estrutura também mediana, mais para gordo, sempre com um sorriso, quase juvenil no rosto. Então, com muita educação, com a mão no meu braço, conduziu-me para fora do quarto. Cruzamos o curto corredor e demos na sala, que mencionei há pouco, mas quase não reconheci, pois ao passar por ela antes vi que havia movimento de gente nela. Não notara se eram homens ou mulheres, porque estava muito alarmado com o que tinha visto na rua e tudo mais. O que eu vi agora era mais alarmante ainda. Uma mesa retangular com cadeiras de encosto alto ao redor, com 15 pessoas sentadas nelas e quase outras tantas de pé, que em grupos palestravam animadamente. Ao notarem nossa presença na sala, todos, como por enquanto, calaram e voltaram-se para mim. Certamente o assunto de toda aquela conversa era sobre mim. Então meu companheiro, creio eu, me apresentou a eles, trocando meia dúzia de palavras, as quais a maioria assentiu com a cabeça. Depois levantou-se entre eles um senhor, já de certa idade. Era um homem alto, com uns 2 metros de altura, musculoso, mas não gordo, de rosto muito alvo, contrastando com seu cabelo escuro, que já se tornava escasso. Francamente, eu sempre me julguei uma pessoa de bom tamanho, com meus 90 quilos e 1,86 m de altura, mas quando vi esse gigante, achei-me um tanto pequeno perto dele. Com um sorriso franco nos lábios, dirigiu-se a mim e pegou-me pelo braço. E, para surpresa minha, falou em alemão correto. Senta-te, indicando-me uma cadeira perto da mesa, onde sentei, fazendo ele o mesmo em outra. Corri os olhos nos presentes. Eram 3 mulheres, 2 já demonstrando certa idade e uma pela aparência bem jovem, talvez com uns 20 anos, mais ou menos. Desde a minha chegada não tivera a oportunidade de ver assim de perto uma mulher, por isso me detive um pouco em examiná-las. Não eram feias de rosto, mas a pele era tão branca que se tinha a impressão de terem vindo de um hospital, onde tinham estado internadas pelo menos uns 2 meses e perdido todo o sangue. Os demais homens eram ao todo uns 20. Procedi ainda meu exame nos presentes quando um dos gigantes me interrompeu. Então aqui quando ele fala um dos gigantes, talvez ele tenha tido contato com os Tall Whites, né? os loiros nórdicos, como se conhece na ufologia. Talvez eles estivessem misturados lá também. Isso não há um esclarecimento mais específico a respeito. Só da aparência deles, né? Fizeram perguntas para ele. Respondeu, Arthur Berlet. Arthur Berlac, respondeu ele soletrando. Arthur Berlet, retifiquei. Ele falava um alemão bem aceitável, só que frequentemente substituía uma ou outra consoante por C ou K. Por isso carregou meu nome no C, e a seguir.
És alemão ou apenas sabes falar? Sou de origem alemã, pois meu povo paterno emigrou da Alemanha trazendo consigo meu pai, ainda jovem, que mais tarde iria se casar com uma portuguesa no Brasil. E o senhor, como se chama? Acork Kat, respondeu ele. Eu pronunciei o seu nome todo emendado, deixando letras fora e acrescentando outras desnecessárias. Então chegou a vez dele ratificar pronunciando pausadamente. Acork Kat. Já que me tratava com tanta naturalidade, arrisquei umas perguntas. E o senhor é alemão também? Com um sorriso meloso respondeu. Não sou alemão, sou acartiano. Acartiano? Mas que país é esse? Em que parte da terra fica? Para o cúmulo dos cúmulos, respondeu. Em nenhuma parte da terra, com a maior naturalidade. Eu engoli em seco 2, 3 vezes até que consegui balbuciar. O senhor disse em nenhum lugar da terra? Sim, foi o que eu disse. Aquela confirmação me aniquilou tanto que pensei que ia me dar um ataque ou coisa pior, ainda mais vendo ele na minha frente sorrindo, como se estivesse acabado de contar uma piada. Franzi a testa e o encarei incrédulo, dizendo-lhe, mas afinal onde fica então? Por que me encontro aqui e o que querem de mim? Os outros que estavam presentes pareciam atentos à nossa conversa, mas pelo jeito não entendiam nada. No entanto, se deliciavam com uma bebida que também me foi servida, mas que eu não toquei por não saber o que era. O seu gosto, etc. Não queria arriscar. Ele, com voz calma e compassada, disse: em primeiro lugar, quero adverti-lo de que não corre nenhum perigo e que está em companhia de um povo que, apesar de conhecê-lo há apenas algumas horas, talvez seja tanto ou mais seu amigo do que seu próprio povo. E mais, a sua vinda para cá foi quase ocasional, ou melhor dizendo, acidental. Como acidental? Perguntei. Bem, não havia e nunca houve de nossa parte intenção de trazer alguém da Terra para cá. Quando ele disse alguém da Terra para cá, eu disse mentalmente, será que isso aqui é mesmo fora da Terra? Ou esse cara está gozando com a minha falta de conhecimento? A não ser alguém que já pagou sua culpa por tê-lo trazido e com um sorriso animador disse: mas não se preocupe, porque antes de a Terra ter dado 10 giros em torno dela, estarás de volta. E cortou a frase. Eu fiquei com medo de perguntar porque temia saber mais alguma novidade, como a que acabava de saber. Porque eu me encontrava fora da Terra, isso é, em outro planeta. Comecei a sentir uma espécie de vertigem que me deixou completamente paralisado, funcionando só a mente, que me deu solução para muitas coisas que havia visto nas últimas horas, até então sem explicação. Bem, bem, disse ele tirando-me daquele transe, agora vamos cear. Não sei se gostou de nossos alimentos. Quando da sua primeira refeição feita aqui, porque temos alguns pratos não conhecidos por vocês terrícolas, mas em compensação temos outros muito parecidos com alguns de lá, que por certo lhe agradarão. E depois lhe darei mais detalhes de como veio para cá e de como irá de volta. Continuei a escutá-lo, mas sem poder lhe responder nada, pois por mais que me esforçasse, não me vinha a voz. Fiquei a observá-los e a imitá-los. Quando observei que 2 garçons começaram a trazer alimentos em umas travessas, que me pareceram de ouro, mas depois vi, não se tratava nem de ouro, nem metal, e sim um material que não pude reconhecer. Os pratos eram do mesmo material. A comida não era muito abundante, parecia que tinha sido controlada para não faltar e não sobrar. Uma vez servida a mesa, todos se levantaram e eu fiz o mesmo. Elevaram uma prece ao céu, e como não entendia nada do que diziam, elevei uma prece a Deus, à minha maneira. Depois da prece, todos se sentaram e começaram a servir. Fiquei por último para observar o sistema deles. Era o mesmo que o nosso. Cada um se servia e passava a travessa para o outro. Havia umas 8 ou 10 qualidades de comida, das quais só comi 3. Carne, uma parecida com pão de mel e outra muito parecida com arroz. As demais não me atrevi a provar, preferindo deixar para outra ocasião se a tivesse. Durante e após a refeição conversavam muito entre eles. Certamente falavam a meu respeito e pelos gestos vi claramente que havia divergências entre eles. Como não entendia nada do que diziam, permaneci recostado na cadeira e mentalmente fazia um balanço da minha situação, que naquela altura era das piores possíveis. Mas, como eu já havia acostumado a aceitar a situação como imposição do destino, fiquei aguardando o desfecho, fosse o que fosse. Finalmente, pareceu-me que chegaram a um acordo, pois começaram a se levantar e a sair, ficando apenas o meu primeiro amigo e o tal Acork.
Esse último levantou-se e também disse: O meu amigo Tuek gostaria que você permanecesse aqui, mas como ainda não se entendem, acho mais sensato levá-lo em minha companhia, enquanto durar sua estada aqui em Arkart. O destino depende dos senhores. Consegui dizer meio engasgado. Então ele sorriu e continuou. Assim poderei pô-lo mais a par dos nossos costumes e talvez possamos trocar ideias sobre o que existe na Terra e Arkart. Despedimos-nos de Tuek, como se chamava o meu primeiro amigo. Por falar em adeus, não me esqueço do sistema dos acartianos se cumprimentarem. Não se dão a mão, mas colocam-na no ombro, tanto ao se encontrarem como ao se despedirem. Para se despedir de uma pessoa mais íntima, põe-se as duas mãos, uma em cada ombro e vice-versa. Preparamo-nos para sair. Achei que íamos sair pelo mesmo corredor que eu havia entrado, mas, para minha surpresa, dirigimos-nos para os fundos e chegamos num terraço. Com a claridade extrema e o resplendor dos prédios, fiquei todo atrapalhado. Olhei em redor e não vi nenhuma escada que se pudesse descer. Pensei, será que vamos nos atirar daqui? Pois, a não ser por onde viemos, não há outra saída. Meio atrapalhado fiquei. Quando meu amigo Acork, parado perto de uma coisa que era para mim uma geladeira, e segurando uma porta, fez-me sinal para entrar. Pensando que fosse uma cilada, olhei para dentro e vi então uns finíssimos assentos que me fizeram lembrar os misteriosos aparelhos que havia visto antes. Então logo aderi. Ele sentou do outro lado e fechou as portas. Comecei a examinar devidamente o aparelho, que por fora se assemelhava a um balcão arredondado ou uma carroceria de Kombi. Por dentro, nada vi que pudesse dirigir aquilo. Havia somente duas alavancas pequenas e uns mostradores. Então ele pôs uma mão em cada alavanca e puxou a da mão esquerda. O aparelho começou a subir, subiu 1/2 metro e parou em pleno espaço. Depois seguiu bem devagar, até fora do terraço. Então ele puxou novamente a alavanca esquerda e subimos reto, uns 150 metros ou mais. Feito isso, acionou a alavanca da mão direita e o veículo movimentou-se para frente em grande velocidade. Foi só então que notei que seu pé direito calcava uma espécie de acelerador duplo. Intrigava-me o fato de aquele veículo não roncar, ouvindo-se somente um ruído, como de rolamento bem lubrificado. Viajamos 1 minuto, mais ou menos. Estourando de curiosidade, perguntei como que é movido o motor desse aparelho. Virando-se para mim, respondeu, com energia solar. Energia solar? Mas que força motriz vinha ser essa? Mas ainda não a conhecem na Terra? Bem, eu nunca ouvi falar, talvez haja alguém que a conheça. Pois ultimamente nossos cientistas têm descoberto muita coisa, mas para a maioria de nós terrícolas permanecem incógnitas e não descobertas. Balançando a cabeça, sorrindo, disse, pois são ondas emitidas pelo Sol, as mesmas que movimentam os planetas em torno dele. Nós sabemos perfeitamente que não a conhecem na Terra ainda. Pensativo, respondi. Conheço algo sobre ondas sonoras usado na nossa radiofonia. Sim, serve para este fim também, pois a fonte é a mesma, mas há muitas outras utilidades que nós já descobrimos e aproveitamos há mais de 120 anos terrícolas. É fantástico, vocês aqui estão um século à nossa frente no terreno científico. Suponho que em outros terrenos também. E que dizer dos cientistas que aqui têm a inteligência quase divinal? Não, somos humanos, com cérebros humanos e criados por Deus. Quer dizer que vocês aqui também creem em Deus? Lançou-me um olhar rápido e duro. Compreendi tardiamente que o havia ofendido com minha expressão. Usando pela primeira vez para comigo um tom áspero, disse: Não só cremos, como o tememos e amamos. Desculpe, não quis ofendê-lo. É que... É o quê? Porventura não sabe que tudo que existe foi criado por Deus? Sim. Ou pensa que a Terra foi criada por um Deus e a Arkart por outro Deus? Não foi isso que eu quis dizer. E que acho tudo isso tão estranho, o senhor deve compreender. Sim. Bem, estamos chegando à cidade onde resido. Cortando bruscamente o assunto. Agora vou mostrar-lhe a maior cidade da Arkart. A maior? Sim, a maior. Tem aproximadamente 90 milhões de habitantes. Naquela altura, fazia uns 10 minutos que nós tínhamos partido de Kon. Mais tarde fiquei sabendo que era assim que se chamava, a primeira cidade que conhecia em Arkart. Ele apertou um botão e zás, ficamos com o sol a banhar-nos dentro do aparelho. O teto da cabine era duplo, com uma camada metálica por fora e a camada interior era de um material vítreo transparente que nos servia de proteção quando a outra parte era retirada.
Endireitando o aparelho, seguiu uma linha reta sobre um edifício de uns 30 andares. Chegando até paralelo, a parte fronteira que dava para uma ruela estreita, aliás, igual a todas que eu já havia visto em Acarte. Parou bruscamente a uns 40 metros acima do teto. Esse tinha mais aspecto de campo de pouso ou de esporte do que de telhado. Havia várias dezenas de aparelhos semelhantes pousados em cima. De repente, apareceu um rosto feminino no vidro. Pensei comigo, é uma televisão. Mas, para o cúmulo dos cúmulos, a mulher falava sorridente e a Cork lhe respondia sorrindo também. Pensei, estou perdido, meu bom amigo enlouqueceu. Também não era para menos, falando com um rosto de mulher refletido num televisor, só podia estar louco. Conversavam como se estivessem juntos em carne e osso. Era tão cordial e íntima a conversação que, para maior desespero meu, achei que ia beijá-la. Fim da conversa, desligou o aparelho, desapareceu o rosto e cessou o zunido. Nessa época não havia internet e não havia comunicadores em vídeo. Já se conhecia a televisão, mas ela era de transmissão unilateral. O que havia era rádio, de transmissão bilateral. Virou para mim, sorridente, e disse, dentro de instantes estará aqui. Ela está ansiosa para conhecê-lo. Eu estava gelado, petrificado. Tentei por 2 vezes falar, mas não pude, não me vinha a voz. Vendo meu estado de desânimo, a Cork, de alegre, passou assustado e pediu-me. Que tem, homem? Está se sentindo mal? Fiz sinal com a cabeça que não. Por fim, lhe falei. Que negócio é esse? Apontando com o dedo. Ele respondeu sorrindo. É simplesmente, como direi, um telefone para melhor compreensão sua. Um telefone? Esse vidro que apareceu, a mulher, o que tem a ver com o telefone? E quem era ela? Ora, era minha esposa.